Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Mais uma vez aqui estamos para juntos estudarmos a palavra de Deus. E hoje nós queremos falar sobre a marca da besta. Por que nós queremos falar sobre esse assunto? Porque há muitas especulações dizendo que os chips implantados na pele, por dentro, né, entre a pele e a carne das pessoas, isto já é a marca da besta. Os chips é do tamanho de um grão de arroz e estão sendo implantados aí pelas grandes empresas para organizarem as suas empresas. Os governos estão aí autorizando a implantação desses chips e as pessoas estão dizendo que já estamos vivendo o início da grande tribulação e os chips é a marca da besta. O capítulo 13 de Apocalipse, ele vai nos relatar muitas coisas e nós vamos estudar. Mas primeiro eu quero dizer que há 3 coisas que Apocalipse capítulo 13, o versículo 16, ele vai dizer sobre o número e a marca. O número nos é revelado que é o número de um homem, 666, mas a marca, o nome ou a pessoa, isso não nos é revelado. A pessoa e o nome só serão revelados após o arrebatamento da igreja, e a igreja que vai subir não interessa saber quem é a pessoa, qual é o seu nome, mas aqueles que aqui ficarem saberão quem é a pessoa e também saberão o nome dessa pessoa. Né? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4, fala sobre o anticristo, né? Diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. João, ele vai falar sobre os anticristos, mas antes ele fala do anticristo. Ele diz: filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, ou seja, o anticristo virá, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Meus amados irmãos e amigos, não fiquem desesperados, né? Sabemos quem viveu pelas datas aí dos anos 80 e 90, que não se lembra, que as pessoas diziam que a marca da besta era a tatuagem do número 666 na mão ou na testa. Quantos que viveram aí por essas décadas e não se lembram que as pessoas diziam que a marca da besta era o cartão eletrônico que tinha o número 666, ou depois o código de barras, que seria, o código de barras seria tatuado na mão direita ou na testa das pessoas, trazendo o número 666 e que isto era a marca da besta. Hoje estão sendo implantados aí os chips e as pessoas dizendo agora que o chip é a marca da besta. Mas o que a Bíblia vai dizer aí no capítulo 13, no versículo 16? A Bíblia vai dizer que a marca da besta é sobre a mão, sobre a testa. Se é sobre, é invisível, e a marca da besta, ela será visível, não será invisível, ela será visível. Então, eu tenho aqui algumas informações sobre esse assunto, né? A Bíblia ensina que o líder da campanha, ou seja, quem vai influenciar as pessoas a terem a marca da besta, será o falso profeta. Tem aí um falso profeta, tem aí já o anticristo, você sabe o nome dele, conhece a pessoa. A Bíblia diz que o anticristo será a besta que vai subir do mar, que vai se levantar do mar. O falso profeta subirá da terra. Você já sabe de alguma notícia aí
o mundo já está sendo governado por uma pessoa, o anticristo? Estamos vivendo indício disso tudo, o início dessas coisas todas, mas não estamos vivendo na grande tribulação e nem os chips está dizendo, e nem os chips comprovadamente dito pela Bíblia que é a marca da besta. A Escritura é muito clara ao afirmar que os que não aceitarem esta marca serão mortos. Os que não aceitarem a marca da besta serão mortos. Nas empresas onde estão colocando chip nas pessoas, muitas pessoas não estão aceitando os chips. Apenas volta para casa e vai procurar um trabalho ou vai criar a sua própria empresa. Na grande tribulação, será ou a pessoa aceita o chip implantado sobre a sua mão ou sobre a fronte. Se ele não aceitar, simplesmente ele vai ser morto. E os que aceitarem, vão aceitar para adorarem o anticristo, influenciado pelo falso profeta. Então toda a humanidade será forçada a escolher um dos lados. Se ele quiser ficar do lado de Cristo, vai ser morto. Se ele quiser a marca da besta, então ele vai adorar o anticristo e aí é lago de fogo na certa. O Dr. Robert Thomas comenta que essa construção retórica abrange todas as pessoas, né? E a Bíblia diz isso mesmo. Em Apocalipse, capítulo 13 e o versículo de número 16, diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita, ou sobre a mão direita, ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, a palavra marca, ela aparece em muitas passagens da Bíblia Sagrada. Por exemplo, Caim recebeu um sinal de proteção, recebeu uma marca de proteção para que ele não morresse. Em Levítico, as pessoas, referindo-se a um sinal que torna o indivíduo cerimonialmente impuro, e está geralmente relacionado à lepra. Então, a pessoa era marcada com a lepra, quando ele tinha lepra, porque ele era impuro. Às vezes ele tinha cometido alguma rebeldia, ou rebeliado contra Deus, ou rebeliado contra Deus, ou contra Moisés, né? É interessante notar que o modo de Ezequiel também, no capítulo 9, o versículo 4, nós podemos até ler Ezequiel capítulo 9 e o versículo de número 4 em diante. Nós vamos ver aqui assim: ele disse: passa pelo meio das cidades, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Esses homens estavam gemendo, estavam suspirando com as abominações que os homens estavam cometendo no meio de Jerusalém. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai quem? Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Isso comece pelo santuário. Ou seja, esse foi um sinal de proteção. Os que eram marcados para não morrer. Os que não tinham a marca, todos seriam mortos, foram mortos. Também em Êxodo, nós vemos que os hebreus, eles foram protegidos com uma marca, mas a marca era nas ombreiras da porta das suas casas, era marcada com o sangue do cordeiro, porque na 10ª praga, a morte dos primogênitos, o anjo da morte passava, e toda a casa que tinha a marca
que era marcada com o sangue, o anjo da morte não entrava para matar os seus primogênitos. Então, nós vemos também que os proprietários, aí há séculos passados, os proprietários marcavam os seus escravos com um ferro a fogo. Os índios também, para separar de uma tribo para outra, algumas tribos costumam marcar também de uma forma ou de outra para se distinguir de uma tribo para a outra. Então, marca sempre existiu, e as marcas geralmente elas foram visíveis. A marca da besta também é uma marca visível. É uma marca visível. A marca deve ser algum tipo de tatuagem ou estigma, disse o Dr. Thomas, semelhante às que recebiam os soldados escravos e devotos dos templos na época de João. Ou seja, soldados devotos na época de João também recebiam uma marca. Essa marca é para aqueles que seguiam alguma religião pagã e tinham prazer em exibir nos seus corpos as tatuagens que serviam a um determinado Deus, né? No Egito, isso no século IV, Ptolomeu, em 221 a 223 a.C., marcava também com o desenho de uma folha de trevo os judeus que submetiam ao cadastramento, simbolizando a servidão ao deus Dionísio. Esse significado lembra a antiga prática de usar marcas para tornar pública a fé religiosa do seu portador. Também era usado para designar as imagens ou nome dos imperadores cunhadas das moedas romanas e, portanto, poderiam muito bem aplicar-se ao emblema da besta colocado sobre as pessoas. Alguns perguntam também por que foi usado o termo tão especificado para designar a marca do anticristo. Essa marca parece ser uma paródia no plano de Deus, principalmente no que se refere aos 144 mil que foram selados. Só que os 144 mil selados, esse selo é invisível para a proteção dos 144 mil, que serão protegidos do anticristo. Por outro lado, o anticristo oferece essa marca para que, e diz, segundo ele, que ele vai dizer, ou seja, o falso profeta que vai influenciar as pessoas a receberem essa marca, e vai dizer que essa marca vai proteger da ira de Deus. Todos aqueles que receberem a marca essa marca, chamada marca da besta, eles vão ser protegidos da ira de Deus, muito ao contrário. Quem receber a marca vai sofrer a ira de Deus. E aqueles que não receberam a marca morrerão e são chamados os mártires da grande tribulação. Então, você que está aí preocupado, desesperado, achando que já estamos vivendo a grande tribulação, achando que os chips já é a marca da besta, fique tranquilo. A marca da besta é visível, não é invisível. Os chips, eles são invisíveis, não são visíveis. Então, chip não é marca de besta, né? Você pode, na sua empresa, receber o chip sem problema nenhum. Se você não quiser receber o chip, você vai voltar para casa, arrumar um outro trabalho, quem sabe criar a sua empresa. Só que na grande tribulação, quem não receber a marca da besta simplesmente vai morrer. Então, fique tranquilo. Deus abençoe a sua vida e que você possa meditar na Bíblia Sagrada, principalmente Apocalipse, capítulo 13, e o versículo de número 16, e você pode estudar e ver que a marca da besta é sobre a mão direita ou sobre a testa. Se é sobre, não é entre a pele e a carne da pessoa.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus.